Você acha que o golpe de 64 já foi ditadura? Errado. A ditadura de verdade começou com 5 pedaços de papel. Eles se chamavam atos institucionais. Vou te explicar os 5 principais em 40 segundos. Prepara. Aí, 1964. Logo depois do golpe, os militares cassaram mandatos, suspenderam direitos políticos e colocaram o presidente indireto. Castelo Branco foi o primeiro. Aí, 2, 1965. Acabaram com todos os partidos e criaram só 2, Arena dos Militares e MDB, oposição de mentirinha. AIR 3, 1966, eleições de governador e prefeito também viraram indiretas. O povo parou de escolher quase todo mundo. AI 4, 1966, fizeram uma constituição nova só para dar mais poder ao presidente. Mas o pior veio em 1968. AI 5, fecharam o Congresso, suspenderam o habeas corpus, colocaram censura, podiam caçar qualquer um e prender sem julgamento. Foi aí que começou o terror de verdade. Resumo: qual desses atos você acha o mais pesado? Comenta o número, deixa o like se você aprendeu e se inscreve para mais história em 60 segundos. Você sabia que o nazismo defendia que existiam raças superiores? Na Alemanha de Hitler, os arianos eram vistos como puros e os judeus como uma ameaça. Essa ideia virou lei, tirou direitos e levou ao Holocausto. Era pseudociência usada para justificar ódio e poder. Quer entender mais história em 20 segundos? Curte e se inscreve. Como um austríaco conseguiu governar a Alemanha? Quem gosta de dar o cu? Adolf Hitler nasceu na Áustria, não na Alemanha. E tem mais. Por vários anos ele nem cidadania tinha, ele era praticamente apátrida. Então, como ele entrou na política alemã? Em 1932, aliados nazistas deram a ele um cargo público no estado de Brunswick. Esse cargo automaticamente deu cidadania alemã a Hitler. Um ano depois, ele virou chanceler da Alemanha. E pouco tempo depois assumiu o título de Führer. Se você gosta de curiosidades históricas rápidas, se inscreve no canal para mais vídeos como esse. Você já se perguntou por que os gregos só usavam túnica? Primeiro, o calor. A Grécia é quente, então o chiton era leve, solto e fresco. Segundo, era só um pano dobrado e preso com broches ou cinto, fácil e barato de fazer. E tem mais. Calça era vista como coisa de bárbaro. Usar túnica era identidade cultural. Curtiu essa curiosidade? Então deixa o like e se inscreve no canal para mais história rápida assim. O primeiro, ministro Pinguço, que salvou a Europa dos nazistas. Tá bom. Winston Churchill é uma figura do caralho, tanto por ter resistido aos nazistas quanto por outras bizarrices. Ele realmente bebia todos os dias, uísque diluído de manhã, além de champanhe e conhaque ao longo do dia. Mas atenção, beber muito não é automaticamente alcoolismo. Hoje o diagnóstico envolve perda de controle, dependência e prejuízo na vida pessoal ou profissional. Mesmo bebendo bastante, Churchill liderou o Reino Unido na Segunda Guerra, escreveu dezenas de livros e ganhou o Nobel de Literatura. Se curtiu, siga o canal. Valeu, rapaziada. Como assim Cleópatra nunca foi egípcia? Sim, a rainha mais famosa do Egito governou o país por anos, mas sua família não era egípcia. Cleópatra fazia parte da dinastia dos Ptolomeus, descendentes de gregos macedônios que assumiram o controle do Egito após Alexandre o Grande, ou seja, a faraó mais icônica da história. Na verdade, era grega. Em 1964, o Brasil vivia uma forte crise política e econômica, com inflação alta, greves e muita tensão social. O presidente João Goulart defendia reformas sociais, como a reforma agrária, mas parte dos militares, empresários e da classe média acreditava que essas propostas poderiam aproximar o país do comunismo em pleno contexto da Guerra Fria. No dia 31 de março de 1964, tropas militares foram às ruas e derrubaram o governo. Sem resistência armada significativa, João Goulart deixou o país e os militares assumiram o poder. A partir daí começaram os atos institucionais, que deram poderes amplos ao regime, marcaram o início da censura e da repressão política. A ditadura militar durou 21 anos, até 1985. Como que um velho foi responsável por criar a Alemanha? Em 1870, a França de Napoleão III temia a unificação alemã liderada pela Prússia de Bismarck.
Vendo isso, Bismarck manipulou um telegrama para provocar a França a declarar guerra. As tropas prussianas super-organizadas esmagaram os franceses na Batalha de Sedan. Napoleão III capturado, Império Francês cai. Com isso, a França perde a Alsácia-Lorena, paga indenização gigante. Em 1871, no Palácio de Versalhes, Guilherme I vira Kaiser. Nasce o Império Alemão unificado. Isso mudou a Europa para sempre. Curte e segue para mais história. Você sabia que Júlio César, na verdade, nunca foi um imperador? Ele morreu em 44 a.C. como ditador vitalício, ainda na República. O primeiro imperador de verdade foi Augusto, sobrinho e herdeiro dele, só em 27 a.C. César concentrou o poder absurdo, ditador perpétuo, cônsul, pontífice máximo. Mas o título de imperador só veio depois. Por isso mataram ele. Acharam que queria virar rei. César abriu a porta para o império, mas nunca entrou como imperador. Napoleão Bonaparte era realmente baixinho. Dizem que ele tinha só 1,60 metros. O registro oficial marcava 5 pés e 2 polegadas. Só que tem um detalhe. Essa medida era francesa, não inglesa. Convertendo corretamente, ele tinha cerca de 1,69 metros, altura totalmente normal para a época. Então, por que o mundo inteiro acredita que ele era baixo? Porque a Inglaterra, sua maior inimiga, espalhou caricaturas retratando ele como um anão raivoso para diminuir sua imagem. Ou seja, Napoleão conquistou quase toda a Europa, mas perdeu a batalha contra a propaganda. Qual outro mito histórico você quer que eu revele? Você sabia que a guerra mais curta da história durou menos de 1 hora? Em 1896, o sultão de Zanzibar morreu e o príncipe Khalid tomou o poder sem autorização do Reino Unido, que controlava a política local. Os britânicos exigiram que ele deixasse o palácio, no entanto ele recusou. Às 9 em ponto, navios britânicos começaram a bombardear o palácio em apenas 38 minutos. Tudo acabou. O sultão fugiu e os britânicos colocaram um outro governante no poder. Siga mais para mais histórias curtas e valeu! O dia que Jesus apareceu para o rei de Portugal. Em 1139, em meio à guerra contra exércitos muçulmanos na Batalha de Ourique, o líder português Afonso Henriques teria tido uma visão. Segundo a tradição, Jesus apareceu e prometeu vitória, dizendo que aquele reino se tornaria grande e espalharia a fé cristã pelo mundo. Séculos depois, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, muitos passaram a dizer que essa missão já tinha sido revelada naquela visão. Se gostou dessa curiosidade da história, se inscreve no canal e deixa o like. Você sabia que Roma nasceu de uma treta épica entre irmãos? Rômulo e Remo foram abandonados no rio Tibre por ordem do tio tirano, salvos pela loba-lupa que os amamentou. Após isso, foram adotados por pastores e descobrem que são netos de um rei e filhos do deus Marte. Eles vingam a família, matando o usurpador. No entanto, uma questão mais grave vem em mesa, aonde que eles iriam fundar a cidade dele. Rômulo vence no augúrio, constrói um muro, Remo zomba do irmão e pula por cima. Sem paciência, Rômulo então mata Remo. Por conta deste assassinato, Roma nasce. Sendo mito ou verdade? Gostou da curiosidade? Siga o canal para mais curiosidades históricas. Afinal, o que era ser um viking? Todo mundo pensa em bárbaros selvagens com um machado na mão, pilhando vilas e matando sem parar. Na real, o viking não era um povo, era uma profissão. Eram escandinavos normais, agricultores, pescadores, comerciantes, que saíam em expedições marítimas para saquear, negociar ou conquistar terras. Usavam navios incríveis para viajar até a Rússia, Islândia, Groenlândia e chegaram na América 500 anos antes de Colombo. Resumindo, vikings eram exploradores ousados e mestres navegadores que mudaram a Europa, não só destruidores, aventureiros geniais. Gostou? Curte e se inscreve para mais verdades históricas.